Em 28 de fevereiro, sábado, Estados Unidos e Israel iniciaram a primeira salva do que ficará para a história como uma das guerras mais chocantes das últimas décadas. Como parte desse bombardeio, as forças combinadas mataram o Ayatollah Ali Khamenei, ex-líder supremo do Irã, que governou a nação por 36 anos, além de vários outros líderes, em uma série de operações precisas de decapitação. Durante semanas, as três nações e vários de seus aliados trocaram uma enxurrada de mísseis, drones e todo tipo de armamento intermediário. O Irã atacou aliados dos Estados Unidos na região e ativou agentes no Reino Unido que reivindicaram ataques a locais judaicos e israelenses para tornar a guerra mais dolorosa. Vamos ser claros, ela se tornou exatamente isso, dolorosa. Ao fechar o Estreito de Hormuz e atacar a infraestrutura de algumas das principais nações produtoras de petróleo e gás do mundo, o Irã garantiu que o preço dessas commodities atingisse patamares que causaram problemas para a economia global. E não foram apenas os preços da energia. Como cerca de 36% das exportações globais de ureia, um composto usado na fabricação dos fertilizantes mais utilizados, passa pelo estreito, especialistas começaram a alertar que a guerra poderia causar uma crise alimentar. Tudo isso explica porque quase todos, desde os aliados dos Estados Unidos até, aparentemente, o próprio comandante em chefe, logo estavam desesperados para que a guerra acabasse. E hoje, finalmente, parece que isso pode acontecer. Após várias tentativas fracassadas, temos um acordo de paz. O premier paquistanês Shahbaz Sharif anunciou no Chase que, após semanas de negociações, Estados Unidos e Irã chegaram a um acordo. Todas as hostilidades militares cessariam, inclusive no Líbano, onde Israel combate o Hezbollah, aliado do Irã, e o acordo seria assinado em 19 de junho na Suíça, 4 dias após esta gravação. Isso representa uma grande reviravolta em um conflito que parecia insolúvel, mas também levanta questões fundamentais sobre o acordo de paz. O que ele inclui e o que está faltando? E será que essa guerra era o único caminho para alcançar o que está nesse acordo? Então vamos começar pelo básico, o que está no acordo de paz. No momento desta gravação, os termos completos do acordo ainda não foram divulgados publicamente. Assim, o que temos para trabalhar são as informações vazadas para a imprensa, o que os oficiais estão dizendo e o que foi confirmado publicamente. Reações iniciais, como a do aliado de Trump, senador Lindsey Graham, indicam que Estados Unidos e Irã podem discordar sobre o acordo, especialmente em relação ao Estreito de Hormuz. Para o Irã, o Estreito de Hormuz sempre foi um dos seus ativos mais importantes, e não é difícil entender o motivo. Ao fechar o estreito, eles exercem um nível de controle sobre a economia global que normalmente é reservado para superpotências. É muito difícil abrir mão desse tipo de poder. Alguns observadores já comparam o Estreito de Hormuz a outros meios usados pelo Irã para projetar poder no Oriente Médio, sua rede de proxies, mísseis, drones e a ameaça de desenvolver uma arma nuclear. Durante a guerra, o Irã começou a impor pedágios aos navios que passavam pelo estreito, cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de dólares por navio, e o Irã queria continuar cobrando esses valores. Washington, porém, não podia permitir isso por dois motivos. Primeiro, o Estreito de Hormuz é uma via navegável internacional situada entre Omã e Irã, e de acordo com o direito internacional, os navios deveriam poder transitar por vias navegáveis internacionais sem cobrança de taxas. Permitir que o Irã cobrasse taxa abriria precedente para outros países, elevando o custo do transporte marítimo e prejudicando consumidores globalmente. Além disso, com tantos navios passando pelo estreito, o Irã estava prestes a lucrar bilhões com as taxas. Dado o esforço de Washington, com sanções e outros meios, para impedir o acesso do Irã a esse dinheiro, é compreensível o motivo da preocupação. Washington tentou escoltar navios pelo estreito para evitar os cobradores de pedágio iranianos após impor bloqueio naval ao Irã, mas o Irã atirou neles, desestimulando o trânsito. Então, Washington precisava de uma maneira permanente de garantir que o tráfego marítimo continuasse fluindo sem impedimentos, enquanto o Irã queria manter o controle do pedágio, que havia se mostrado sua arma mais poderosa nessa guerra. Dada a distância entre essas duas posições, o estreito há muito tempo era um dos principais pontos de discórdia que impediam um acordo, e isso levanta uma questão interessante. Como as duas nações chegaram a um compromisso, pelo que sabemos, não parece que tenham chegado. Ao anunciar o acordo de paz, o presidente Trump declarou que estava autorizando a abertura do estreito sem cobrança de pedágio e a remoção do bloqueio americano, o que significa que Washington acredita que conseguiu o que queria. O ministro das Relações Exteriores do Irã,
Abbas Araghchi, principal negociador, afirmou que Teherã queria um acordo para cobrar das embarcações pelos serviços no estreito. Da mesma forma, a agência iraniana Mer News, ligada ao Estado, anunciou que o estreito seria reaberto sob arranjos iranianos, o que pelo menos significa que Teherã acredita que manterá algum nível de controle. Talvez o mais revelador seja que o primeiro-ministro do Paquistão nem mencionou o estreito em sua postagem no X. Vale destacar que o Irã concordou com a passagem sem pedágio pelo estreito pelos 60 dias do acordo de paz. Trump acredita que essa situação será permanente. Essa diferença pode reacender o conflito na região se não for tratada com cuidado. Mesmo que Estados Unidos e Irã evitem conflito pelo futuro do estreito, o tráfego levará tempo para voltar ao nível anterior à guerra. É preciso remover as minas iranianas, reparar a infraestrutura e garantir a segurança. Apesar da incerteza, mercados reagiram bem. O petróleo caiu mais de 4% em alguns casos e ações na Ásia e Europa subiram com a notícia. Além do Estreito de Hormuz, é preciso abordar as ambições nucleares do Irã, que, em tese, foram o principal motivo dos ataques de 28 de fevereiro. Antes da guerra, Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos ao Oriente Médio, disse à Fox News que o Irã estava a uma semana de conseguir material para bombas em escala industrial. Mas a inteligência americana discordou. Tulsi Gabbard, então diretora de Inteligência Nacional, afirmou ao Senado que o Irã não planejava reconstruir seu programa nuclear após sua destruição na Operação Midnight Hammer, operação dos Estados Unidos lançada no auge da guerra de 12 dias com o Irã no ano passado, quando Washington atacou as instalações nucleares iranianas em Fordo, Natanz e Isfahan. Porém, Tulsi Gabbard sempre foi contrária à guerra e tem histórico de simpatia pelo Irã e seus aliados, o que pode ter influenciado suas decisões. Até agora, não parece que o acordo resolveu a questão nuclear. Autoridades do Paquistão disseram à Associated Press que as negociações nucleares seguirão por mais 60 dias. O presidente Trump disse ao Wall Street Journal, em uma entrevista no domingo, que o acordo inclui um compromisso do Irã de não obter armas nucleares e que os Estados Unidos receberiam o urânio enriquecido do Irã dentro de 1 ou 2 meses. No entanto, Trump não mencionou a questão nuclear nas redes sociais no domingo. O vice-presidente J.D. Vance, um dos principais negociadores dos Estados Unidos, afirmou à Fox News que o acordo garante que o Irã nunca terá arma nuclear e que os Estados Unidos poderão verificar isso. Ele não explicou se isso seria feito por inspetores dos Estados Unidos no Irã ou por monitoramento internacional. Em sinal de possível acordo nuclear, líderes do Reino Unido, França, Alemanha e Itália afirmaram estar prontos para suspender sanções após ações claras e verificáveis do Irã em seu programa nuclear. Ainda assim, é preciso cautela. O Irã afirma há tempos que, como nação soberana, tem direito a um programa nuclear, e líderes em Teherã defendem a criação de uma arma nuclear. Um dos principais motivos para o Irã não ter desenvolvido armas nucleares é a fátua emitida pelo ex-líder supremo Ayatollah Ali Khamenei contra isso. Uma fátua é uma proclamação religiosa feita por uma autoridade islâmica. Quando feita por Khamenei, ela influencia fortemente como o Irã lida com questões políticas, se deve ou não construir uma arma nuclear. Figuras de alto escalão dentro do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC, um ramo das Forças Armadas iranianas que exerce grande controle sobre a política e a economia do país, vinham pressionando Khamenei a retirar a fátua. No entanto, ele se recusou. Observadores sugerem que ele queria garantir à comunidade internacional que o Irã não buscaria armas nucleares, evitando uma guerra direta. A morte de Khamenei, durante a guerra que tentou evitar, confirmou à Guarda Revolucionária suas suspeitas sobre a fátua. Com o país agora efetivamente governado por figuras linha dura dentro da Guarda Revolucionária, mesmo que o filho de Khamenei, Mojtaba Khamenei, tenha se tornado o próximo líder supremo no papel, é natural que cresçam os temores de que Teherã buscará uma arma nuclear, independentemente do custo. Até que um acordo nuclear seja alcançado, esses temores permanecerão. O presidente Trump disse ao New York Times que, se o Irã não concordasse com um acordo nuclear, a guerra recomeçaria, o que colocaria o mundo de volta à estaca zero, com mísseis e drones voando por toda parte e o Estreito de Hormuz fechado ao tráfego internacional.
Trump enfrenta pressão para fechar acordo nuclear, já que saiu dele em seu primeiro mandato. Os Estados Unidos saíram do JCPOA, um acordo negociado pelo governo Obama que suspendeu as sanções contra Teherã em troca de limites ao seu programa nuclear, incluindo inspeções internacionais. O Irã reagiu elevando o enriquecimento de urânio, produzindo mais de 400 quilos de material quase em grau de pureza para armas. Para Trump, retornar a um acordo pior que o de Obama é inaceitável. Essa pressão significa que Trump provavelmente vai pressionar seus negociadores para fechar um acordo, e isso pode ser o que faz tudo isso chegar ao fim. No entanto, essa mesma pressão também significa que Trump provavelmente vai pressionar por um novo engajamento militar se um acordo não for alcançado nos próximos 60 dias. Vale lembrar que, ao fim das negociações, os Estados Unidos estarão a 2 meses das eleições de meio de mandato em novembro. Eleições em que o Partido Republicano de Donald Trump deve perder, com os democratas assumindo a Câmara e talvez o Senado. Isso ocorre porque o partido do presidente costuma ir mal nas eleições de meio de mandato e pela impopularidade da guerra do Irã. Se isso ocorrer, Trump passará 2 anos como presidente enfraquecido, tendo que negociar com inimigos políticos que ele passou a chamar de democratas por qualquer motivo. Para um presidente que contou com um Congresso controlado pelos republicanos, mais disposto a aprovar tudo o que ele propõe, isso será um golpe extremamente difícil de engolir. Por isso ele deve fechar um acordo até o fim desse período. Ele pode usar isso na campanha para provar que os republicanos são mais eficazes que os democratas e tentar conter a crise até novembro. Retomar as hostilidades com o Irã neste momento, o que significa preços de energia mais altos, provavelmente seria muito impopular entre o eleitorado, praticamente garantindo uma vitória democrata na Câmara e colocando seriamente o Senado em disputa. Teherã sabe disso, o que pode explicar por que as negociações nucleares duram tanto. Negociadores iranianos buscam aproveitar a pressão política sobre Trump para conseguir concessões que seriam inviáveis em outro momento. O desenrolar disso definirá se, em 60 dias, estarei aqui discutindo a próxima fase da guerra ou o acordo de paz final entre Washington e Teherã. Agora precisamos falar sobre o Líbano, que tem sido o ponto de maior impasse nas negociações até aqui. Dias após o início da guerra, o grupo militante entrou no conflito, lançando ataques contra Israel, que respondeu com sua própria campanha, ocupando mais de 2.000 quilômetros quadrados do território libanês. Isso equivale a mais de 1/5 do país. Em 31 de maio, tropas israelenses avançaram ao norte do rio Litani, na incursão mais profunda no Líbano em mais de 25 anos. Embora Israel e o Líbano tenham assinado um cessar-fogo em 16 de abril, ele tem sido lamentavelmente ineficaz para realmente encerrar as hostilidades. Ontem, Israel atacou subúrbios ao sul de Beirute, matando pelo menos 3 pessoas. Jerusalém disse ter atingido alvos do Hezbollah que haviam disparado contra Israel. Após o ataque de Israel ao Líbano, o Irã respondeu lançando mísseis contra Israel, ameaçando reacender a guerra na região. Isso não ter ocorrido mostra o trabalho dos negociadores que fizeram Jerusalém e Teherã recuarem. Após os ataques de domingo, esperava-se retaliação iraniana, já que o Irã havia definido o Líbano como linha vermelha. Por que isso não aconteceu agora é um grande mistério. Autoridades israelenses disseram à Channel 12 que Trump fez concessões para evitar reação do Irã. Durante a gravação, não sabemos quais concessões foram feitas ou se Trump as ofereceu. Porém, a falta de resposta do Irã sugere que algo os fez recuar. Trump criticou publicamente Israel pelo ataque, afirmando que não deveria ter ocorrido, pois um acordo estava próximo e o ataque que motivou a resposta israelense foi pequeno e sem feridos. Trump repreender publicamente seu principal aliado na guerra mostra o quanto as posições dos Estados Unidos e de Israel se afastaram, especialmente sobre o Líbano. Isso pode ser uma das principais razões do fracasso do acordo de paz. Israel vê o Hezbollah como ameaça existencial e gostaria de eliminá-los completamente. Mas, por estarem sob proteção iraniana, isso dificulta a proposta e tornou o acordo de paz impopular em Israel. Ao anunciar o acordo de paz, o premier paquistanês Shahbaz Sharif afirmou que incluiria o Líbano. Trump não citou o Líbano em suas redes sociais, embora seja foco de tensão para o Irã.
Já Israel prometeu manter sua campanha no Líbano. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que as FDI ficarão no sul do Líbano e advertiu que, se o Irã atacar, Israel responderá com toda a força militar. Ele também acrescentou que Israel resistiria a qualquer pressão para se retirar do Líbano como resultado do acordo assinado entre os Estados Unidos e o Irã. Políticos aliados ao governo afirmaram que Israel não estaria preso ao acordo, enquanto a oposição acusou Netanyahu de falhar com o povo israelense e não garantir sua segurança. O premier israelense Benjamin Netanyahu não se pronunciou publicamente sobre o memorando de entendimento. Porém, o establishment político israelense ser contra o acordo o coloca em posição difícil. Ou apoia o acordo e seu aliado político mais importante, Trump, e perde apoio em casa, ou vai contra o acordo, continua os ataques no Líbano e coloca em risco todo o processo de paz, garantindo que perca o apoio de Trump. E considerando o quanto Israel depende de certas armas americanas, seguir esse caminho poderia prejudicar seriamente as perspectivas de Jerusalém a longo prazo. Por fim, precisamos responder a nossa última pergunta. Se essa guerra foi a melhor forma de Estados Unidos e Israel atingirem seus objetivos no Irã. Pouco antes dos ataques começarem, o ministro das Relações Exteriores do Irã, que na época estava liderando as negociações entre o Irã e os Estados Unidos, foi à CBS e declarou que um acordo entre as duas nações estava próximo. O mais importante, ele afirmou que o Irã concordou em nunca ter material nuclear para fabricar uma bomba e pediu ao mundo que desse uma chance à diplomacia. Logo após a entrevista, começaram os bombardeios. Antes da guerra, o Estreito de Hormuz estava aberto, o comércio marítimo seguia livre e a infraestrutura de petróleo do Oriente Médio intacta. A guerra mudou isso, e os impactos na economia durarão anos. Segundo o Banco Mundial, esta guerra deve reduzir o crescimento econômico global aos menores níveis desde 2020, impactando pessoas no mundo todo com possíveis demissões e preços altos. No entanto, isso não significa que a guerra foi uma perda total. Washington e Jerusalém eliminaram líderes iranianos, destruíram infraestrutura e reduziram as capacidades de mísseis de Teherã, base de seu poder militar. Esse tipo de perda vai levar décadas para ser reparado. Mesmo assim, não podemos afirmar que a guerra foi justificada ou a única forma de Estados Unidos e Israel impedirem o Irã de obter arma nuclear. Se acreditarmos no ministro das Relações Exteriores do Irã, então um acordo que teria impedido o Irã de obter a bomba estava ao nosso alcance. O memorando de entendimento, considerado o maior avanço diplomático entre Washington e Teherã, não traz essa garantia e, no máximo, adia o problema. A possível falta de acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã, somada à postura rígida de Israel sobre o Líbano, pode fazer com que todo esse acordo de paz perca o sentido, já que a guerra pode recomeçar a qualquer momento. Não afirmamos que isso certamente ocorrerá, mas a história nos ensinou a ter cautela com o Oriente Médio e acordos de paz. Por enquanto, seguiremos acompanhando para ver se o acordo será mantido ou se o conflito recomeçará. Obrigado por assistir.